E nós vamos agora a São Paulo, mais especificamente a Vinhedo, uma região que produz muita uva, uma região turística que tem ali muitas belezas naturais, inclusive vinhos artesanais maravilhosos. Lá está o engenheiro agrônomo com MBA em gestão empresarial e fundador e CEO da Agromóvel, Alberto Pessina. Alberto, prazer recebê-lo para a nossa entrevista. Seja bem-vindo. Bom dia. Bom dia, Munhoz. Muito obrigado aqui pelo convite de vocês. É um prazer estar com vocês aqui para bater esse papo. Alberto, nós estamos acompanhando ansiosos as questões meteorológicas, o que está acontecendo lá no Rio Grande do Sul. E para a gente começar a falar sobre isso, eu gostaria que você primeiro falasse para a gente como é que está o clima e a temperatura aí na região de Vinhedo, onde você se encontra. Eita, agora aqui está fresco, está tranquilo, muitos dias sem chuva, um calorzinho assim, mas nada de perto daquelas ondas de calor que nós tivemos ali no verão mesmo, né? Então tá bem já mais ameno e já tem aqui uns mais de 20 dias sem chuva. É, né? É. Bom, eu quero detalhar com você algumas regiões especificamente, mas eu quero te perguntar primeiro se essas questões meteorológicas e climáticas vão alterar ou já estão alterando o mercado de grãos, na sua opinião. Elas começam a trazer impacto, sim, né? Quer dizer, o clima é essencial para a agricultura, né? Se você tiver são culturas que, apesar de sua genética, seu potencial genético, elas podem sofrer com o excesso ou com a falta de chuva. E determinadas épocas de certas plantas, né, certas culturas, são muito importantes a chuva ocorrer, senão pode afetar drasticamente a produção, né? Então, a gente tem que estar sempre com um olhinho no clima para ver o que pode acontecer. E falando agora sobre especificamente o que acontece lá no Rio Grande do Sul, já é possível dimensionar o problema por lá, e em especial na produção de grãos, Alberto? Olha, assim, a primeira notícia que dá para a gente ter uma ideia é que a região de grãos forte, né, onde está plantada a maior parte da soja no Rio Grande do Sul, não é a região mais afetada pelas inundações. Então, ela fica no noroeste ali do Rio Grande do Sul, né? E a região mais afetada é a região mais central. Então, assim, tem impactos, lógico. Também atingiu algumas dessas regiões, sim, mas não é a região mais afetada. A gente pode trazer alguns dados para começar a tentar trazer uma dimensão desse impacto. A soja no Rio Grande do Sul já foi em grande parte colhida, mais de 70%, aí os últimos dados talvez já estão em 80% da colheita já ocorrida. Então, em torno de 70%, 80% já foi colhido. Falta aí em torno dos 30%, 25%, 20% para ser colhido. Desse percentual a ser colhido, está recebendo realmente um excesso de chuvas, e excesso de chuvas também é ruim, né? Além de algumas regiões poderem ter sido afetadas. Então, se a gente falar em trazer alguns números grosseiros, né? O Rio Grande do Sul é o segundo maior estado produtor de soja, né? Ele está considerando aí 30% da sua produção, nós vamos estar falando aí em 6,5 milhões de toneladas. Desses 6,5 milhões, a gente pode ter um efeito de perdas, né? Que poderíamos citar aí, sei lá, vamos chutar um número de 30% de perdas, né? Que seja um número alto, né? Já que não é a região mais afetada, os armazéns também não estão nas regiões mais afetadas, a maioria dos principais armazéns não estão na região afetada. Então, vamos chutar um número de 30%, né? Se isso ocorrer, nós estamos falando aí em 1 milhão e pouquinho de toneladas, que não chega a dar... O Brasil está produzindo 146 milhões de toneladas, que a gente trouxe, a Conab trouxe o último número, né? Não chega a dar 1% da produção brasileira. Então, estamos falando aí em algum impacto, sim, não é um impacto nada, né? Tem sim um impacto, até porque a safra brasileira já teve uma quebra da projeção inicial em relação à atual, já teve uma quebra, da produção do ano passado para esse ano já teve uma quebra, então estamos falando aí do ano passado para esse ano uns 5% de quebra,
talvez um adicionalzinho aí dessa quebra do Rio Grande do Sul, vamos passar para 6% aí de quebra, né? Então, traz um impacto no efeito Brasil, né? Na produção Brasil. E isso pode, sim, trazer um impactozinho. Em termos de preço, deve ter algum efeitozinho sobre preço, tá? Assim, um número bem grosseiro, que seria a elasticidade desses preços aí, mais ou menos uma quebra de 4% no Brasil, traz aí um aumento de 10% nos preços, né? Nós não vamos ter um tamanho de quebra disso aí, então pode pensar em números menores de aumento de preço aí, mas deve trazer sim. A logística também está sendo afetada, né? Então, a logística com certeza tem problemas de estrada, mas essa região onde estão os grãos é o menos afetado, né? O que eu acho importante aqui, talvez a gente trazer, é que a região de aves, que é uma produção muito importante no Brasil, o Rio Grande do Sul aí tem aí 12%, 15% da produção de aves no Brasil, e, poxa, é uma região bem significativa, né? E essa região, sim, está mais situada no eixo mais central, inclusive as indústrias. Então, nós podemos ter um impacto por esse efeito das aves, né? Talvez uma redução na oferta de carne, algum efeito, ou um problema de logística, as indústrias, dificuldade de matar de abater esses animais, problemas de recuperar esse rebanho perdido. Então, talvez venha um impacto aí um pouquinho maior pelo lado das carnes, principalmente aves, né? Perfeito. E, Alberto, em março, mais especificamente no final do mês, nós tivemos um período de seca forte em algumas regiões importantes para a agricultura brasileira, Mato Grosso do Sul, Paraná, São Paulo. O que esse período de estiagem representou para a produção dessas regiões? Aí entra aquele ponto que a gente puxou no comecinho, né? A chuva em determinadas épocas é extremamente importante, né? Esse período, final de abril e até a primeira quinzena de maio, um pouquinho mais para frente, é o período para as lavouras da safrinha de milho extremamente importante. É o período de florescimento, onde esse pendão do florescimento aparece. Se você não tiver chuva nesse momento, os trabalhos mostram aí que em diversas variedades da cultura de milho você pode ter perdas significativas de produção. Em média, aí, alguns trabalhos que a gente viu, você pode perder, se não chover bem nessa época, você pode perder ao redor de 50% da produção, do potencial de produção da lavoura. Então, não estamos falando que é essa catástrofe, porque o desenvolvimento foi muito bom, mas não está chovendo, pelo menos em grande parte do Brasil, a partir do dia 20, mais ou menos, de abril, começou a secar muitas regiões do Brasil, inclusive essas regiões aí do centro-oeste, principalmente, né? Mato Grosso do Sul, uma boa parte do Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e uma parte do Tocantins ali também, um pouquinho de Maranhão, enfim, é uma área grande que está sem chuva há mais de 15 dias aí, talvez chegando já a 20 dias sem chuvas. E isso aí preocupa no tocante à safrinha, né? Sim. Até que ponto isso aí preocupa? Então, nós temos aí quando você fala em falta de chuva nesse período importante das lavouras, você pode ter impacto de até 50% de quebra na produção. Nós estamos vindo de uma safra muito boa, com estoques muito bons no passado, com desenvolvimento das lavouras até o momento muito bom, mas está pegando a falha de chuva no período mais crítico da lavoura. Então, podemos ter impacto sério, sim, em torno disso. E isso vai de encontro aí, olhando um pouco mais para frente, a gente vê os anúncios dos Estados Unidos, que agora os focos começam a virar para os Estados Unidos, onde você tem ali uma redução também da área de milho, né? Então, eles estão falando ali em uma redução da área de milho ao redor de 3%. Os Estados Unidos é um dos maiores produtores de milho do mundo, né? Então, 3% lá, adicionado a uma quebra brasileira que já vem com uma quebra até o momento aí anunciada pela Conab de 15% sobre a safra passada no Brasil. Se você adicionar mais alguma coisa, você vai trazendo um risco para essa cultura, e olhando mais para frente, Estados Unidos produzindo pouco, também reduzindo sua produção, você vai trazendo um risco de precificação. Os futuros de milho já estão reagindo. Ou seja, o cenário não é bom.
Aqui nem lá. No geral, como é que está a produção global aí, descendo, por exemplo, para outros países da América? É, é, na parte sul, a Argentina vem vindo bem, mas também apresentando quebras, né? Então, vem apresentando queda. Os Estados Unidos já fechou, né? Essa perspectiva é para futuro, para uma nova safra. Então, no geral, ainda temos uma produção global ainda um pouco maior, né? Então, há um aumentozinho, principalmente porque a China anunciou um grande aumento na produção dela ali por volta de janeiro, mais ou menos. Ela trouxe um aumento na produção dela de 10 milhões de toneladas. Então, você tem aí, houve um aumento na produção global, olhando China. Um destaque importante que a gente precisa fazer a conexão agora, né, a gente olhando o Rio Grande do Sul, que é representativo em frangos, né, e tendo um problema em frangos, é possível da gente ter um problema de demanda no curto prazo nessas regiões, né, porque é uma conexão importante ali, que ele é um grande consumidor. A região do sul nossa, né, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, é uma região muito importante na produção de aves. Então, esse problema no Rio Grande do Sul pode trazer algum problema de demanda na questão de milho, pelo menos no curto prazo. E diante desse cenário interno e externo, qual que seria a recomendação para o produtor brasileiro nesse momento, Alberto? Estamos falando de pecuária? Não, vamos entrar na pecuária daqui a pouquinho, ainda no tocante à agricultura. O que seria prudente? Assim, eu acho que o produtor de milho, né, tem aí uma chance de alguma reação por esse lado da seca do milho, talvez algum impacto um pouquinho negativo pelo lado da demanda, mas os futuros já estão mostrando aí alguma reação. Realmente vai precisar aparecer esse problema aí nos próximos dias, né, nos próximos relatórios, precisa ser alertado o tamanho desse problema, como é que está chegando. Mas há uma potencial de reação nos preços do milho. No produtor de soja, pequenas reações, não estou conseguindo, até porque Estados Unidos está anunciando um aumento de área de produção de 6% lá. Também é um grande produtor de soja e eles estão esperando um aumento de produção de 6%. Só para a gente conectar aí com o que aconteceu, né? A demanda global não está crescendo nessa velocidade para a soja. E esse ano nós produzimos globalmente um volume significativo a mais, 5%. As projeções iniciais eram de 10% a mais de produção, no final terminou em 5% a mais de produção global. Se nós adicionarmos a esses 5%, mais 5%, 6% dos Estados Unidos, né, vamos ter aí uma produção global provavelmente um pouco maior, e a demanda não vem crescendo nesse lado. Então, o produtor de soja é um pouquinho mais cuidadoso em termos de realizar estratégias. A gente tem essas oscilações cambiais. A soja a gente costuma usar Chicago, que é feito em dólar, né, o hedge em Chicago, e o hedge Brasil, a gente acaba, para conseguir transformar isso em real, a gente usa o dólar. Então, a gente usa um pouco essas oscilações dos mercados para fazer. Nós já fizemos aí esses 5,4 que o dólar bateu com essa oscilação, nós montamos estratégias de hedge cambiais para os nossos clientes. E agora que a soja deu uma subida para 27, 28, 27 dólares e pouquinho, a gente está trabalhando esse hedge. Se você pegar 27 com 5,40, vai dar R$145 de soja Paranaguá, vamos chamar assim, ou soja, uma estimativa próxima à soja Paranaguá, para a safra 25, que é um excelente preço. Se você cotar no mercado hoje, você não tem esse preço de nenhuma dessas tradings hoje oferecendo esse preço. Então, assim, as estratégias devem ser montadas conforme você vai aparecendo oportunidade. Muitas vezes elas não aparecem numa cartada só, né? Poxa, está aqui o tesouro para você. Não é assim. A estratégia ela é montada numa complexidade de ações. Exato. A gente ajuda os produtores nisso. Estou conversando com o engenheiro agrônomo com MBA em gestão empresarial, Alberto Pessina, que é fundador e CEO da Agromove. Agora sim, vamos falar de pecuária. A pecuária está entrando no novo ciclo, apresenta sinais de recuperação, Alberto? É hora de acreditar e investir na pecuária? Nós estamos saindo do ciclo de baixa, provavelmente, mas ainda com muita oferta. O nível de oferta ainda está alto. Só para vocês terem uma ideia, os primeiros 3 meses nós estamos com 25% mais ou menos
acumulado, né, de oferta maior. Então, há um aumento significativo aí da oferta nos primeiros meses do ano. Eu acredito que isso começa a se reverter a partir do segundo semestre. Então, tem sinais de que isso parece estar acontecendo. Um dos sinais é o preço do bezerro estar mais firme, está começando a subir, ao invés de cair com o aumento de produção. Ou seja, o boi está caindo um pouquinho e o bezerro está subindo um pouquinho. É normal. Você matou muita vaca, a primeira coisa a não chegar no mercado depois que você mata a vaca é o bezerro. Então, o bezerro, firmar o preço do bezerro seria uma coisa mais natural. Não é uma explosão ainda do preço do bezerro, mas ele já firmou, está dando sinais de firmeza. Isso é um primeiro indicativo de que estamos começando, iniciando um processo de reversão. Então, sim, acreditar que na frente teremos uma pecuária melhor, preços melhores, isso estamos falando em 25, 26, né? Teremos, faz sentido, talvez alguma coisa no último trimestre desse ano. Perfeito. E a gente tem falado com uma certa frequência sobre a recuperação de pastagens degradadas, a integração lavoura-pecuária, lavoura-pecuária-floresta e o que deve se estender aí nos próximos anos. E diante desse cenário, e quando a gente fala que o Brasil propaga muito o aumento da produção de grãos, o aumento da agricultura brasileira, recuperando pastagens degradadas aí eu até conversei essa semana aqui sobre confinamento, a gente tem falado. O confinamento passa a ser uma boa opção hoje para o produtor brasileiro, Alberto? Confinamento, eu acho que ele sempre foi uma boa opção, né? A gente tem intensificado as estruturas. Conforme você intensifica o pasto, naturalmente você vai ter uma entre-safra precisando de alguma estratégia de alimentação, porque a pastagem ela gera sua grande produção durante o período das águas. No período da seca, ela produz apenas 20%, 25% do que produz nas águas. Então, você não tem a opção de não usar. Se você vai aumentar, se intensificar a sua produção, naturalmente, na entre-safra, você vai ter uma necessidade de suplementar esses animais, né? Então, conforme a gente vem sobre duas pressões, que é a redução de área, né? Pela agricultura crescendo, a agricultura pressionando a pecuária, e você vem reduzindo essas áreas, automaticamente, para manter o nível de produção, você tem dois caminhos: ou você intensifica essas áreas e também aumentar o peso desses animais abatidos. E para isso o confinamento é uma ferramenta que é essencial. O grande problema dos confinamentos é que a maioria das pessoas, eu fui gestor de confinamento, né, por mais de 25 anos, e opero RED para confinamento há mais de 25 anos. Quando eu comecei na minha empresa familiar, eu fiz isso muito tempo. Daí uma bagagem de fazer RED, tanto de rações quanto e depois eu passei para essa parte de consultoria. Então, assim, ao longo desse processo por gerir confinamento, o que a gente percebe é que o grande custo do confinamento, se você pegar animais mais a ração, estamos falando aí que, mais ou menos, uma excelente gestão, você vai estar consumindo 80% da sua receita só nos animais e a ração. Então, quer dizer, sobrou só 20% para você lucrar, num confinamento que gira em 3 meses. Sobrou só 20%. Você vai consumir aí mais uns 10%, 15% com a sua gestão, vai sobrar 10%. Agora, imagina que o preço do boi ele oscila entre anos de alta volatilidade e anos de baixa volatilidade, entre 10%, 15% até 40%, 50%. Já chegamos em 2021 a ter 77% de oscilação no ano. Imagina a oscilação dessa receita, quanto que fica para você. Sobrou 10% de margem num bom negócio, e se você tiver uma oscilação de mercado, você sofreu. O milho, que representa aí, a ração representa mais ou menos 26% desse consumo da receita, uma boa gestão. O milho representa mais de 60%, mais ou menos 60% dessa ração. Estamos falando aí em 13%, 14%. O milho oscila até 100% de oscilação aí. Normal no milho é 40%, 50% de máximo, entre a máxima e a mínima dentro de um ano. Isso é o normal no milho. Então, estamos falando aí que sua ração pode oscilar significativamente. Então, imagina um cara fazer confinamento sem fazer proteção dessa margem de lucro.
ele está dando um risco gigantesco que ele está jogando no negócio dele. Então, grande risco, quando a pessoa sai desses sistemas de baixa intensificação, que esse risco fica muito menor, pois ele pode segurar o boi um pouquinho mais, é que ele entra num sistema intensivo que não dá para segurar o boi, ele vai ter que sair. E com alto risco comercial. E ele quer ficar atuando na produtividade desse animal. A produtividade do animal, por mais que você aumente ela, você não consegue pagar uma oscilação de mercado. Se você pegar uma oscilação de mercado, você vai tomar prejuízo. Então, o grande risco é a capacitação desses sistemas para a gestão comercial. Quanto mais você evolui para a gestão de confinamentos, mais você toma risco comercial. E a maioria dos produtores brasileiros olham muito para o sistema produtivo, não olham para o sistema comercial. Então, esse é o grande risco que eu vejo. A gente tem feito isso nas estruturas de confinamento e conseguido montar um modelo para que eles garantam com constância uma rentabilidade melhor. Mas sem ferramenta de gestão de risco, isso é impossível. Aí quando você fala dessas ferramentas de gestão de risco, de construir um modelo para aplicar no confinamento, isso é quando a gente fala, porque a gente tá vivendo também, o Alberto, um cenário de abertura de novos mercados. Recentemente, a China habilitou várias plantas frigoríficas do Brasil e o governo fala, inclusive, em ampliar essa abertura de mercados aí. Com essa gestão, com um planejamento adequado, considerando todos esses fatores que você colocou, o confinamento é um bom caminho. E a gente tem que considerar também o crescimento da demanda mundial por alimentos, porque vai haver uma demanda aí, contínua. Essa gestão diferenciada vai fazer com que seja possível fazer um bom investimento e ter bons resultados no confinamento? Faz sim. Eu vou dar um exemplo aqui. Acabei de sair de uma reunião com um cliente que tem um faturamento de mais de 100 milhões de reais em confinamento, né? E ele me chamou porque ele estava com dificuldade nesses anos de crise em sofrer, não estava conseguindo ter margem de lucro. Realmente a margem... E a maioria dos confinamentos, eles... não só confinamentos, como o produtor, ele pensa em estoque de arroba. Ele tem que ter 100 mil arrobas lá, estocadas, e se cair ou subir o preço, ele tem as 100 mil arrobas estocadas. O que acontece quando o preço cai, você vai tomando prejuízo. Você tem 100 mil, você compra mais barato, mas menos patrimônio. Novamente, você compra mais barato, mas menos patrimônio, para ver se ele pega na alta. Ao aplicar as técnicas de gestão que ele não tomava, nós passamos a conseguir entre 8, esse ano daqui ele está com 5% de margem. 5% numa operação ou 8% numa operação que gira em 3 meses, estamos falando aí, se for 8, vai estar dando 2 e poucos por cento ao mês. Uma aplicação financeira, você acha boa ou ruim? Oh. Você consegue isso no banco? 2,5% ao mês? Tá bom, né? Um grande diferencial. 5%, estamos falando aí em 1,8, 1,7. Também uma aplicação financeira que você for buscar, hoje você vai conseguir 10% aí, para descontar imposto de renda. Então, excelente negócio, mas com gestão. Ele vinha de 6 anos, quando eu mostrei para ele o problema que ele estava vivendo, era 6 anos sem rentabilidade. No mix dos 6 anos, ele empatou, tomou um pouquinho de pequeno lucro, estava dando aí em torno de menos de 1% ao mês de lucro. Então, nós passamos isso para 5% a 8% fazendo gestão de risco. Então, é um bom negócio? A questão você tem que passar para fazer uma mudança na sua forma de pensar o negócio e gerir o seu risco. Modificar essa sistemática e passar a se proteger ou criar formas de garantir essa rentabilidade, porque o negócio é muito rápido. 3 meses você vai comprar e vender. E você tem uma excelente ferramenta aí, que é o mercado futuro, que você pode proteger esse preço, que a maioria das pessoas não usa. Vou te dar um número aproximado. Aqui nós fazemos uma pesquisa de várias pessoas que entram aqui em contato com a AgroMove, e já está em 500, 600 pessoas que responderam essa pesquisa. Das 600 que me responderam, hein? Que não estamos falando do público todo, estamos falando do público que vem para a AgroMove, é o público que está lendo e buscando notícias mais qualificadas. Então, tem muita gente que ainda não está nesse nível. E notícias sobre comercialização também.
mais ou menos estamos falando aí em 15% de pessoas que usam algum tipo de proteção de preço desse total. Se a gente pegar isso no Brasil, não vai dar 10% de pessoas que usam gestão comercial. Então, é muito pouco, né? Só virando a chave um pouquinho, que você me falou sobre as exportações melhorando, um ponto importante para a gente reparar, eu estou olhando aqui a minha tela aqui com os dados que a gente tem na plataforma, e no ano, este ano, nós estamos com mais ou menos 23% da nossa produção sendo exportada. Há 2 anos atrás, nós tínhamos 29% da produção sendo exportada. Há muito que recuperar ainda, né? Então, estamos exportando em volume mais? Sim, porque aumentamos muito a produção, mas não conseguimos tirar tudo. Tudo que a gente aumentou, a maior parte ficou para dentro. Perfeito. Por isso, os preços estão caindo. Alberto, eu anunciei você como engenheiro agrônomo, fundador e CEO da Agromove, e você falou de mais de 2 décadas de experiência aí. Fala para a gente rapidamente qual que é o trabalho que você presta através da Agromove. Você hoje atua como consultor. A Agromove veio dessa bagagem que eu adquiri na experiência com comercialização. Eu criei modelos para tentar identificar oportunidades de mercado. E, em determinado momento, muitos colegas me ligavam para saber o que o meu modelo estava dando. E eu falei, bom, vou montar um negócio sobre isso. E aí surgiu a Agromove. Nós juntamos, se atrelamos, eu falei, se é para vender, eu vou botar estatística nisso. Então, nós juntamos com projetos junto à FAPESP, a universidades, para desenvolver modelos de inteligência que nos ajudam a trabalhar melhor o mercado. Então, hoje a gente tem modelos que projetam, está para sair agora o último trabalho nosso junto à FAPESP, vão projetar para várias praças do Brasil preços nos próximos 30 dias. Aí a Agromove consegue projetar com uma certa segurança. Também vamos projetar preços de médio prazo, 6 meses para frente, para dar uma diretriz. É lógico que você não projeta um preço específico, você projeta uma banda onde isso oscila. Sim. Uma grande chance dos preços estarem entre aquilo. A partir disso, a nossa bagagem traz essa construção da estratégia. E aí a Agromove tem pacotes, desde assinatura de planos de acesso a essas plataformas, até níveis de treinamento, como mentorias para mercado futuro, quando as pessoas querem fazer mentorias de gestão financeira, montar modelos de gestão financeira que não olham para dentro da porteira, olham para fora da porteira. Então, eu não estou buscando ganho de peso, eu estou buscando margem de lucro. Perfeito. Então, os nossos modelos olham para margem de lucro. E isso com velocidade de mercado. A maioria das pessoas que a gente pergunta não sabe nem, às vezes, o custo. A gente já com modelo rápido e ágil, a gente consegue ter custo e preço de venda ideal para a gente ganhar dinheiro. Então, a partir disso, destrava a decisão das pessoas, né? Poxa, se eu vou ganhar dinheiro, eu vou proteger. Então, eu me sinto mais seguro. E, por último, aí os níveis de consultoria, e a gente já tem clientes no Brasil todo aí com esses modelos. Ok, obrigado, Alberto, pelas informações, por contribuir aqui com nossos ouvintes, trazendo essas informações relevantes ao nosso Jornal Brasil Rural. Eu agradeço aí tirar um tempo para falar conosco e espero que em breve tenhamos outras oportunidades de tê-lo participando aqui. Com certeza, muito obrigado, Munhoz. Você encontra a Agromove aí, procurando a Agromove no Instagram, na internet ou no Facebook, você vai encontrar as nossas páginas aí, LinkedIn também. E aí o acesso por ali, você encontra a gente, tem formas rápidas de encontrar, tá bom? E por esses canais vai interagir com você, né? Tranquilamente. Consegue interagir. No nosso site tem um WhatsApp lá, você já chama ali e a gente já rapidamente vai te dar um retorno. Perfeito. Obrigado, tenha um ótimo dia.